Família Web Rádio. Um show de rádio. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, Enéas! Bom dia, Luiz. Bom dia, família Web Rádio. Bom dia, ouvintes. Cá estamos novamente. Bom dia, Estados Unidos, United States voltando, Virgínia. Ei, Estados Unidos! Fala, Enéas! Fala, Enéas! Você está achando graça, é? Enéas, qual que é o tema? Hoje nós vamos pensar um pouquinho, Luiz, sobre a alegria. Eu Eu sou acho alegre. que, Eu sou eu acho que o alegre. mundo está precisando, né, Luiz? Estamos alegre, alegre. Estamos aí, Enéas. Estamos felizes. Enéas, qual é o telefone? Alô, você aí do United States, precisar do Enéas, pode ligar para ele. Qual que é o telefone, Enéas? É o 11 99995 5978. 11 99995 5978. Se alguém ligar dos States, tem que pôr o 55 na frente, né? 55, Enéas? Ué, o Brasil não é Ah, é, o 55 Brasil 55, nas ligações internacionais, ele é o São 55. Paulo é 011, né? São Paulo 011. É 55011, qual é o telefone, Enéas? 99995 5978. Então vamos, você quer começar dando risada, pulando, como que é, né? Alegria, Bom, né? Luiz, como sempre fazemos, né? Alegria, né? Nós começamos pelo. Eu gosto muito sempre de começar Hum. pelo significado das palavras, né? Aquilo que nós chamamos de etimologia. Como é que como a palavra se formou, como ela chegou até nós, né? E a alegria tem uma história interessante, Ah, né? Porque ela, a alegria, bom, como nós podemos dizer assim que é a maior procedência das nossas palavras, né? É, a palavra alegria vem do latim, né? É, alacritas, que significa animado, contente, né? hum. Ou aquele ânimo que nós costumamos chamar de alto astral, né? Mas fala-se também que poderia haver um outro termo, né? É, tanto para alegria, como também para uma outra maneira, que seria o felicitas, né? Que vem a partir do termo félix, né? Que eh, acabou dando aí o feliz na nossa linguagem, né? É, quando se fala dos gregos, né, também quando se fala de alegria, associa-se também um outro significado que é a produção, né? É um termo grego, eu não conhecia, mas é um termo grego, phio, Phyo, né? Fio ou pio, que quer dizer produção, também associado à alegria. E vocês vão de convir comigo que a alegria é muito mais produtiva, né, do que a tristeza, por exemplo, né? Então, em geral, quando estamos alegres, né, nós somos mais criativos, mais produtivos, mais corajosos, mais entusiasmados, né? Mais motivados. Parece que nós somos dotados de mais força quando estamos alegres, né? Então, a alegria diz respeito diretamente ao nosso ânimo,
né? A nossa condição de ânimo, a nossa condição de animado, né? Então, faz sentido pensar também da origem grega, que quer dizer produzir, quer dizer, na verdade, quer dizer fazer, né, Luiz? E assim, a gente vai associando significados que, ao longo do tempo, né, de uma língua para outra, ela muitas vezes se mistura com outras palavras ou se associa a outras maneiras de compreender o mesmo significado, e às vezes desta mistura surge exatamente uma compreensão muito mais extensa, né? Muito mais complexa, mas também muito mais completa, né? Mas de uma maneira muito simples aqui para nós, né? Eu creio que todo mundo saiba identificar, né? Uma, um estado de alegria, né? Antes de mais nada, psicologicamente falando, é uma emoção, né? E, curiosamente, também é uma emoção expansiva. A tristeza é uma emoção que, digamos assim, é voltada para dentro. A tristeza, por exemplo, só para a gente poder divagar um pouco sobre isso, né? A tristeza é uma emoção contida, né? Ainda que algumas pessoas, na situação de tristeza, expressem, chorem com facilidade, etc., né? Na verdade, é uma emoção, porque é uma ebulição interna, íntima. A alegria, se nós podemos dizer assim, ela é uma manifestação toda externalizada, toda expansiva, toda esparramada, né? Pelo ambiente, pelo lugar onde estamos e assim por diante. Então, é uma alegria, é uma emoção positiva na medida em que somos tocados por algum tipo de emoção, né? Algum tipo de emoção que nos provoca a alegria, que nos provoca a necessidade de expansão. Eu penso que nós, brasileiros, né, nossa cultura, onde o futebol é muito forte, é muito evidente, é muito vivido, né? Que eu acho que o grito de gol é, por excelência, uma ilustração dessa expansão, né? Porque não há dúvida que, se estamos torcendo para aquele time que fez o gol, né? Então nós estamos emocionados quando surge um gol. E a maneira como nós eh, celebramos, expressamos essa alegria é exatamente o grito de gol, né? Dificilmente nós conseguiríamos uma palavra melhor, né, para expressar esse grito que vem de dentro e mostra toda a nossa necessidade de expansão quando acontece um gol, evidentemente, do nosso time, né, Luiz? Aliás, ultimamente o teu time tem estado bem na fita, né, Luiz? Estamos aí, né? Estamos bem na fita aí, né? Mais ou menos, né? Ah, É. mas é tal história. Vamos celebrar enquanto pode, né? Depois ele vai para outros lugares mais escusos, né? Então, aí talvez cesse um pouco essa oportunidade de expansão, né? Tá certo. É, outra característica da alegria também, né, é que ela muitas vezes é espontânea, quer dizer, ela surge, né? Ela surge ou aparece ou se expande de uma maneira assim
muito inesperada ou muito desprovida de controle, de defesa, etc., né? Agora, esse tipo de manifestação, eu diria, para ficarmos dentro do escopo aí do nosso bate-papo, né? De falar de emoções e sentimentos, para depois falar de expansão, de atitudes de comportamento, né? Quer dizer, a maneira como essa espontaneidade aparece depende muito da característica da pessoa, da personalidade, do caráter, né? Especialmente da personalidade. Personalidades expansivas, personalidades esfuziantes, personalidades que precisam de espaço para expressar, né, o seu sentimento, né, podemos chamar de espontânea. Obviamente que tem muito a ver com a característica da pessoa, característica da personalidade, porque existem pessoas que, mesmo sendo espontâneas, né, mas que têm uma característica inibida, de pequenas manifestações, obviamente a espontaneidade dele vai ser mais acanhada, mais restrita, enquanto que aquelas pessoas expansivas, naturalmente, extrovertidas, essas pessoas, quando espontaneamente vão manifestar as suas alegrias, certamente farão muito mais barulho, ocuparão muito mais espaço e assim por diante, né? Mas a alegria também, ela pode ser, digamos assim, cultivada, né? O resultado de uma escolha, de um caminho, né? Por exemplo, eu posso fazer uma caminhada até uma cachoeira muito bonita, muito gostosa, de água limpa, etc., mas eu vou manifestar a minha alegria quando eu chegar lá, digamos assim. Eu vou cultivando a expectativa para que, ao chegar lá, eu tenha um comportamento expansivo. É só para a gente ser um pouquinho didático na maneira de analisar os assuntos para ilustrar, né? Mas eu diria que, de um modo geral, com muito mais frequência, a alegria é espontânea. Ela aparece e toma conta do nosso rosto, da nossa expressão. Diga, Luiz. Tem alegria mentirosa? Ah, claro que tem, mas aí não é alegria, né? Aí é uma teatralização, É né? uma falsidade, né? Aí, Então, não. aí depende da intenção, porque um ator que esteja manifestando alegria, né? Eu sei que ele está dentro de um script. Então, a alegria dele é do personagem, não é exatamente. O indivíduo pode estar triste, mas fazendo um papel alegre, por exemplo, né? Então, aí não é falsidade, né? Eu posso também estar desempenhando, então, um papel, e aí nós vamos ter a ilustração de um ator, por exemplo. Agora, a alegria pode ser falsa? Pode, pode, quando eu quero parecer alegre. Então, por alguma razão, ou com alguma intenção, ou buscando algum resultado, eu aparente alegria. Então, aí vem aquela percepção das pessoas, do tipo assim: olha, ele estava dando risada, fazendo festa, mas eu não senti É isso que eu ia que falar. havia uma autenticidade ou havia uma Eu verdade, ia falar isso. né? Então, aí depende muito da intencionalidade e quem vai receber aquela manifestação de alegria são as pessoas ao redor, né? Então, as pessoas ao redor, provavelmente, por uma percepção mais refinada, né? Talvez poderão distinguir a falsidade nesse gesto, nesta expansão de sentimento de alegria, né? Então, depende um pouco da situação. Eu, Agora, em
em tese, conceitualmente, a alegria é verdadeira. Em princípio, ela é verdadeira. Então, só faz sentido eu ter uma atitude expansiva de alegria, de positividade, de expressão alegre e bem-humorada, se ela é verdadeira, né? Então, em princípio, ela é verdadeira. Agora, o que vai no coração para que eu, de fato, manifeste uma aparência de alegria, aí é outra coisa. Enéas, eu posso estar, né? Eu posso estar triste, né? Eu posso estar triste, chateado, não estar alegre, mas eu posso estar aqui, eu triste, né? E eu transmitir alegria para outra pessoa. Isso é coisa de uma pessoa que trabalha com isso, vai um palhaço, vai, Sim, um profissional da alegria, né? Ele pode estar muito triste, o sim, acontecimento, sim, mas ele tem que passar alegria para o outro, né? É exatamente. o trabalho dele. Aliás, a propósito, você lembrou de uma figura aí que vale contar uma das historinhas que eu aprendi quando criança, talvez você já tenha ouvido também. Diz que numa cidade lá qualquer, havia um circo, e nesse circo tinha um palhaço muito famoso, né? Ele era famoso, ele era conhecido, é, e atraía muito público para o circo, porque ele era um palhaço muito bom, ele fazia toda a plateia dar muita risada e tudo mais. Só que ele começou a se sentir depressivo, ele teve uma depressão. Então, preocupado até mesmo com o desempenho dele, ele foi ao médico, né? E chegando no médico, ele disse para o médico que ele estava muito triste, em depressão, né? E que ele queria melhorar daquela situação. Aí o médico disse assim para ele, falou, olha, eu tenho uma sugestão para você. E tem um circo aí na cidade onde tem um palhaço muito bom, um palhaço que vai te fazer ficar alegre, vai te fazer sair da depressão. E então o palhaço tristemente olhou para o médico e disse: Bom, então eu estou vendo que a minha depressão não vai ter cura, porque eu sou o palhaço do circo, né? Então vejam vocês, alguém pode provocar alegria nos outros, mesmo estando triste? Pode, pode, né? Eu não sei exato, não há, como sempre, não há uma receita para isso, não há uma fórmula, mas isto seria possível por causa daquilo que eu falei agora há pouco, né? Se nós temos a intencionalidade de parecer alegre, nós podemos também ter a intencionalidade de sugerir aos outros que busquem o sentimento de alegria. Muito bem, agora, continuando nessas nossas reflexões, vamos pensar na diferença entre alegria e felicidade, né? Muito se fala sobre a felicidade. Eu penso aqui comigo que conceituar, dizer o que é felicidade é tão difícil quanto dizer o que é o amor, né? Em geral, fala-se muito de felicidade, né? E, em geral, a felicidade é um sentimento que parece como se fosse um lugar onde nós temos que chegar, né? Então, vamos ser felizes a hora que tivermos conquistado A, B ou C. Estaremos felizes. Mas e agora? Você não está feliz, né? Então, talvez uma dica seja você fazer as coisas com alegria, para que você chegue a um estado de felicidade. Mas é muito comum que as pessoas pensem num estado de felicidade
até certo ponto, duradouro, né? Enquanto a alegria é uma manifestação momentânea, embora intensa, né? Agora, há quem diga, eu gosto muito de um pensamento de um autor, de um filósofo francês, que ele diz, ele se chama André Comte-Sponville. E a respeito da felicidade, ele diz que quando nós chegamos à felicidade, nós estamos já desejando outra coisa que nos faça feliz. Então, ele escolhe a esperança, porque ele diz assim: a esperança é que nos movimenta, a esperança é que nos empurra para o estado de felicidade, né? Enquanto a felicidade é uma espécie de sentimento ou uma espécie de um ponto de chegada, mas que instantaneamente, ao percebermos que estamos felizes, nós já estamos de novo esperando uma nova situação de bem-estar ou de felicidade, né? Aí fica para cada um, porque nós não vamos nunca chegar a a um lugar ou a um estado de felicidade, né? Ó, o que podemos constatar é que podemos ter, sim, momentos, horas, dias, né, tempos de felicidade, né? Mas não é aquela euforia, aquela manifestação quase sem limites que é da alegria. A alegria vai ser sempre caracterizada por um momento, né? Depois eu posso rir, eu posso gritar, eu posso sair correndo, eu posso ficar emocionado, eu posso, enfim, expressar alegria, mas ainda assim ela será uma manifestação temporária, uma manifestação momentânea. Logo, esse estado de alegria, de euforia, ele vai tomar uma espécie assim de lugar mais mais comum, mais quieto, mais limitado ou mais tranquilo. A felicidade parece ser um estado de espírito quando alguns sentimentos estão, durante um certo tempo, permanentes, mantidos dentro de nós. Olha só que interessante, eu disse momentos permanentes. Ora, isso é contraditório, porque se é momento, não é permanente. Mas momentos que permanecem durante um certo tempo, talvez expliquem melhor o sentimento de felicidade, né? Talvez permaneçam melhor dentro da ideia de felicidade, né? Mas difere do sentimento de alegria. Luiz, estamos chegando aí no fim do primeiro bloco, não é isso? Para a gente ouvir uma música e depois nós voltarmos para a segunda parte, né? Vamos lá então tocar um pouco da música, ou tocar, não, vamos tocar a música e eu já te chamo, né? Eu não vou nem ver se eu não coloco comercial. Eu acho que dá tempo de eu colocar música nesse bloco agora e depois eu te Certo. chamo para o segundo bloco. Certo, Enéas? Perfeito, Luiz. Então vamos lá, Até já. você que está no YouTube aí, até já, né? Que a gente vai para o segundo bloco e voltamos em seguida. Segura aí, né? Segura aí, o pessoal aí. Valeu.